Olá pessoal, nós vamos fazer agora a interpretação de um teste que foi feito no ergômetro da esteira. Então é importante que você entenda que cada protocolo, cada teste, ele vai te dar uma resposta diferente, porém com algumas características semelhantes, ok? Então nós vamos primeiro interpretar esse teste da esteira. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos interpretar primeiro o teste da esteira e eu vou mostrar para vocês alguns parâmetros. Essa aqui é a tela do nosso relatório na nuvem. Porém, eu vou começar lá embaixo. Vou começar primeiramente aqui, para vocês entenderem um pouco do protocolo. Como é que foi esse protocolo? O protocolo de esteira, ele é um protocolo de Foster e nós começamos com 5 km por hora. E a cada minuto nós aumentamos 1 km por hora, ok? E a inclinação constante de 1%. Então aqui do lado eu tenho a carga inicial, inclinação inicial 1 km, carga inicial 5 km por hora e o incremento nessa carga vai ser 1 km por hora, tá? 1 km por hora a cada 60 segundos. Aqui eu tenho um número de estágio, ok? Então posso chegar até 60 estágios. Não que você vá chegar, mas a gente sempre deixa estágios a mais para evitar que o seu aluno quebre o protocolo. Ou seja, evitar que ele, se eu colocar ali 10 estágios e o seu aluno consegue chegar a 15º, 16º estágio, aí já é um problema. Okay? Então a gente sempre coloca um valor bem alto mesmo para a pessoa não chegar nesse estágio. Então, entenderam o protocolo? 1 km por hora por minuto e a gente vai interpretar os dados desse teste que aconteceu. Okay? Então, voltando aqui, a gente tem um relatório bem interessante que eles são por ciclos. Então aqui, os dados do aluno, tá? 43 anos, tem o nome dele aqui em cima, tá borrado para a gente não ver. 43 anos, data da avaliação, protocolo de esteira. O VO2 máximo de 51 ml de oxigênio para cada quilo por minuto. Ou seja, um VO2 de 51 é um VO2 bom, pode melhorar, mas é um VO2 para uma pessoa ativa muito bom. Aqui na frequência cardíaca máxima, nós utilizamos o protocolo de Tanaka, que é 208 vezes 0,7 vezes a idade. Okay? Então ele chegou na frequência máxima medida mesmo de 187 batimentos. Né? No relatório vai mostrar lá quantos por cento isso é do máximo. A frequência no momento do limiar dele foi de 180 batimentos. Daqui a pouco a gente volta para falar só do limiar. Vou passar no geral para vocês. Ou seja, ele chegou no máximo 187, mas antes disso, quando ele estava em 180 batimentos, ele atingiu o limiar ventilatório dele. A ventilação máxima, que é o máximo de ar minuto que a pessoa ventilou, 99 litros de ar por minuto. No momento do limiar, ele atingiu em 85 litros de ar, 85,04. Velocidade máxima, 16 km por hora, certo? E no momento do limiar, 14 km por hora. Então nós temos três informações importantes. Frequência de limiar, 180. Ventilação de limiar, 85. E na velocidade de 14 km por hora. Okay? A van, velocidade aeróbia máxima, 15,7 km por hora. Nós vamos falar depois só sobre essa van também. E a classificação de 0 a 100, ele está com 95 pontos. Ou seja, está com um condicionamento bem adequado para a sua idade. Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês é a recuperação da frequência cardíaca pós-esforço. Nós temos muitos estudos relacionando sobre como é que deve ser essa recuperação da frequência cardíaca após o esforço máximo, após uma prova de exercício, certo? E essa recuperação a gente tem na literatura que ela tem que ser pelo menos de 12 batimentos no primeiro minuto. Eu vou abrir um trabalho aqui, que esse trabalho ele é bem interessante, ele vai falar sobre a recuperação da frequência cardíaca após o exercício físico e utilizando a cintilografia de perfusão miocárdia. Tem alguns pontos em destaque nesse artigo, mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns deles. Essas pesquisas, que é essa 10 e 14, evidenciaram que o declínio da FC a um valor menor ou igual a 12 batimentos no primeiro minuto após o exercício físico, consequente à reativação vagal anormal, ou seja, se a frequência cardíaca está abaixo de 12 batimentos no primeiro minuto, isso é uma reativação vagal anormal. Okay? É um forte preditor de mortalidade global, independente de fatores de risco cardiovascular e do resultado do teste ergométrico. Ou seja, se o teu aluno tiver com a recuperação abaixo de 12 batimentos no primeiro minuto, orienta esse aluno a procurar um cardiologista. E outra coisa, você vai dar um tempo maior de recuperação para ele no exercício, certo? Por quê? Porque ele precisa, porque 12 batimentos depois de 1 minuto é muito pouco a recuperação. Então ele vai precisar de mais tempo para recuperar. Okay? Eu vou deixar esse trabalho disponível, a referência dele disponível para vocês utilizarem, para vocês lerem, tá? Mas ele é um trabalho bem interessante e ele vai mostrar para a gente justamente essa recuperação da frequência cardíaca máxima. Então, o FitCheck ele não é um sistema de diagnóstico. Você não vai diagnosticar que que o seu aluno está com problema cardíaco. Mas a gente vai sinalizar para ele essa anormalidade nessa recuperação. E aí você pode fazer um relatório para o médico dele explicando que durante uma avaliação de ventilometria, a recuperação desse aluno foi baixa e você pede para ele investigar e verificar se tem algum problema. Ok? Se não tiver, ótimo, né? Isso é importante. Mas se tiver também, você vai trabalhar com mais precaução e ter os limites ali de intensidade para o seu aluno. Voltando,
Então nós monitoramos de 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, mas na verdade nós monitoramos 2 minutos após o esforço. Tudo bem? Aqui é todo o teste que a gente faz durante todo o gráfico de todo o teste, né? Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter a frequência cardíaca, a PSE, a percepção subjetiva de esforço. O FitCheck é o único sistema que monitora e registra essa recuperação, essa PSE. Nós temos o protocolo, que é aquele que eu mostrei no início do vídeo, e nós temos o comportamento da ventilação. Okay? Aqui é uma visão geral do gráfico do seu teste. Nós temos também essas 3 faixas cinzas, amarelinha, cinza e cinza mais escuro, que são os momentos de recuperação. Então eu tenho os primeiros 10 segundos, os primeiros 30 segundos, e no terceiro são os 60 minutos finais. Então fechando as 3 juntas que eu tenho o primeiro minuto, e depois eu tenho mais 1 minuto de teste, de recuperação. Okay? Aqui teve esse valor maior, tá vendo? Porque esqueceram de desligar o sistema, de finalizar a avaliação e ficou monitorando até mais para frente. Então, terminou os 2 minutos, já fica a dica, desliga o FitCheck, retira a frequência cardíaca e finalize a avaliação. Mas você pode monitorar até 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vai depender muito da sua necessidade, da sua demanda. Se você precisa, Daniel, preciso avaliar a recuperação do meu aluno por 30 minutos pós-esforço, deixa lá, finaliza e ele vai registrar por 30 minutos, tá bom? Isso é muito legal, principalmente para quem trabalha com pesquisa e precisa monitorar por mais tempo essa recuperação. Aqui é a ventilação exponenciada do limiar dele. Isso aqui a gente pode ir lá em cima. Vamos voltar lá em cima, tem uma função bem legal, que eu venho aqui, ó, opções de avaliação, editar ponto de limiar. E aqui eu marco o limiar ventilatório, ok? Por que eu marquei o limiar nesse ponto? Porque a partir desse ponto eu tenho uma ventilação mais exponencial. Ela sobe de forma mais intensa, ok? Então tem o limiar dele ali. Eu posso apenas clicar onde eu quero esse limiar, ok? Mas, vou tirar aqui para vocês verem, ó, a partir desse ponto ela fica mais intensa. Quando a gente volta, o sistema recalcula, né? No caso aqui não vai mudar nada, mas recalcula tudo em função do novo ponto marcado. Contribuição energética. Vamos falar sobre a contribuição energética. Isso é um parâmetro muito legal do FitCheck. Só que para isso a gente precisa entender um pouco como é que é feita essa leitura, como é que esse gráfico é gerado. Bom, quando a gente trabalha com ergospirometria, a gente tem uma leitura que é a leitura de oxigênio e CO2. E a relação desses 2 gases durante o exercício consegue me mostrar como é que foi a contribuição energética desse aluno. Mas a contribuição energética no sentido de quanto de carboidrato ele metabolizou e quanto de gordura ele metabolizou. Aqui não é uma ergospirometria, a gente trabalha com ventilometria, né? O FitCheck é um ventilômetro, ele vai medir o comportamento ventilatório. Na ergospirometria, nós temos um componente chamado QR, ou quociente metabólico. Esse QR, quando ele é igual a 1, eu tenho o limiar anaeróbico. E esse limiar anaeróbico coincide com o limiar ventilatório, certo? Esse QR ele é o principal parâmetro para a gente monitorar e interpretar a contribuição energética. QR igual a 1 quer dizer que eu tenho a predominância do meu metabolismo em exercício, ela é de de carboidratos e não de lipídios. Na ventilometria nós não temos o QR, mas nós temos o limiar, que é o mesmo ponto. Então o FitCheck, depois que a gente determina o limiar, eu estou informando para o sistema. Sistema, meu QR é aqui, é nesse momento. Meu QR igual a 1 é nesse local. E aí o sistema faz um cálculo de percentuais e de proporção da contribuição de gordura e carboidrato. Nós não vamos ter a leitura em gramas de carboidrato igual nós temos na ergospirometria. Mas já é um bom parâmetro para você compreender quanto de intensidade o seu aluno ele está e quanto de metabolismo ele está consumindo de cada um. Por exemplo, eu começo o exercício, a predominância praticamente lipídica. E aí quando começa a hiperventilar mais, a produção de CO2 começa a aumentar, altera o pH, o meu metabolismo de lipídio começa a cair. E ele vai caindo conforme a intensidade vai aumentando. Okay? Até chegar um momento que a minha contribuição lipídica é mínima, porém a de carboidrato é bastante alta. Nesse momento a gente já está dentro da fase anaeróbica, né? E aí ele continua em metabolismo de carboidratos até finalizar o exercício. Quando finaliza, que eu paro de ter a demanda de produção de CO2, eu começo a eliminar esse CO2 e aí eu começo a voltar o metabolismo dos lipídios. Okay? Então esse gráfico ele se dá dessa forma, eu preciso marcar o limiar. Aqui é o protocolo que nós já comentamos, né? Bastante interessante, aqui tem os dados de avaliação. Agora nós vamos entrar na recuperação. Eu falei sobre a recuperação para vocês, já falei qual a importância dessa recuperação. E esse gráfico é somente da recuperação. Quanto é que o meu aluno e como ele recuperou no primeiro minuto. Okay? Só que agora a gente tem uma informação nova. Esse aluno ele tem 3 avaliações. Então a mais recente, nós temos uma avaliação em 12/9, uma avaliação em 14/11 e a mais recente de 2024, né? E a mais recente 15/5/25. Ok? Vamos lá pegar, eu vou desmarcar essa primeira avaliação, essa primeira recuperação, e vou clicar na mais antiga, que é 12/9.
eu tenho a recuperação dele, ok? Com os pontos marcados. Eu vou clicar na segunda recuperação, teve uma queda muito abrupta aqui, mas observa só as 3 recuperações, então eu posso comparar como foi cada uma delas. Tá vendo que a primeira foi bem melhor? Se eu clicar aqui em destaques, eu vou pedir para comparar a avaliação atual com a anterior. Ele vai me dar os deltas aqui embaixo. A máxima, quando ele terminou com a anterior, ela subiu 8 batimentos. Ou seja, ele terminou com a frequência cardíaca mais alta em relação ao teste anterior. No momento do limiar, a mesma coisa. Ficou em 12 batimentos a mais em relação ao anterior. A recuperação em 10 segundos, 176, é por causa dessa queda muito grande aqui, ó. Essa queda provavelmente o frequencímetro soltou do peito, tentou tirar antes, é uma coisa um pouco anormal. Em 30 segundos foram 8, que aí em 30 segundos já volta aqui, né, já tá ok. E em 1 minuto menos 6. E se eu quiser comparar com a primeira avaliação, eu venho aqui, mudo, compara com a primeira, a atual com a primeira. Aí eu tenho alguns parâmetros, frequência máxima terminou 6 batimentos a mais, no limiar 14 a mais, na recuperação 6 a mais, nos 30 5 a mais e no 60 3 a mais, ok? Pode ficar negativo? Pode ficar negativo. E é interessante ficar negativo? É interessante ficar negativo. Mas vocês vão ver por que esse atleta, a recuperação dele foi um pouquinho diferente. Aqui nós temos a leitura da frequência cardíaca, ok? Vou comparar ela com a anterior e observa só, essa frequência cardíaca dele terminou antes no primeiro teste, tá vendo? E ele terminou com a frequência cardíaca mais alta. Poxa, mas ele demorou mais tempo em exercício. Isso é esperado, ele demora mais tempo, a frequência fica mais alta. Porém, ele parou no primeiro teste aqui, ó, 9 minutos. Na segunda avaliação, na atual, ele parou em 11 minutos e 15. Ou seja, ele ficou 2 minutos e 15 a mais em exercício. Lembrando que não são só 2 minutos e 15, são 2 velocidades a mais ainda. Então ele melhorou a performance dele. E olha que interessante, a frequência cardíaca de todo o teste ficou mais baixa em relação ao anterior. O que você deu para ele? Você melhorou a condição cardíaca dele em exercício. Isso é fantástico. Eu estou mostrando para o meu aluno que o esforço cardíaco dele foi mais baixo, para o mesmo teste que ele fez há meses atrás, porém eu consegui fazer com que ele demorasse mais tempo em exercício. Tá? Mas você tem que tomar cuidado para não ler isso de forma inequívoca. No primeiro teste ele terminou em 181 batimentos, no segundo ele foi para 187. Perfeito. Não tem problema aumentar, porque eu aumentei o tempo em exercício, eu aumentei as velocidades. Isso é esperado. Porém, ele está bem mais eficiente. Se você pegar, por exemplo, no momento que ele parou na primeira avaliação, ó, vamos pegar bem aqui, ó, finalizou a avaliação, 181 batimentos. Na segunda avaliação, ó como é que ele estava. No mesmo momento, com a mesma velocidade. Foi em 8,55, né? 176. 181, 176. Ou seja, ele está aí praticamente 5 batimentos a menos, né? Isso é melhora cardíaca. E todo o teste, ó, a frequência cardíaca dele ficou mais baixa. E aí você vende isso para o seu cliente. Você melhorou a saúde cardíaca do seu aluno. Okay? Vamos ver na parte respiratória como é que ele se comportou? A mesma coisa, ó. Vou pegar a avaliação anterior e a avaliação anterior. Olha que incrível, gente. Primeira linha, ó, vamos fazer uma linha do tempo. Ó, vamos pegar a primeira avaliação dele, chegou lá em 130 litros de ar minuto, 8 minutos e 50 foi o máximo dele. Okay? Isso em mês 9, mês 11. Primeiro, você já vê de cara, ó, em todo o teste a respiração dele mais baixa. O que é a respiração mais baixa? Maior eficiência respiratória. Okay? Deve ter treinado com certeza no limiar, com os parâmetros de limiar anaeróbico. Fez treinos intervalados, fez treinos longos. A ventilação que era 130 chegou a quanto? 126. Ele abaixou só 5 litros de ar. Perfeito, não é muito grande a diferença. Porém, ele demorou quanto tempo a mais? 8,50, 10,25. Então ele aumentou aí algo em torno de 1 minuto e meio de exercício a mais. E sem falar que a ventilação dele em todo momento ficou mais baixa, certo? Provavelmente o limiar dele também se deslocou para a direita. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, um ponto qualquer, 6 minutos e 50. Ele estava com 97 litros de ar em 6 minutos e 50. No reteste, na segunda avaliação, 6,50, 75 litros. De 97 para 75. Olha a diferença que ele melhorou. E com a última avaliação, vamos ver com a última? Nossa, é incrível. Palmas para o treinador desse aluno. Palmas para o treinador desse aluno. Olha o mérito que ele deu para ele. O cara que tinha um máximo de 130 litros de ar, que é um treino extremamente ofegante, foi agora para menos de 100 litros de ar minuto. Isso é fantástico. O que você busca no teu aluno é melhorar a saúde respiratória dele. Cardiorrespiratória. Você viu que a frequência cardíaca também baixou. A ventilação também baixou. Eu digo que esse aluno está correndo cantando. Ou seja, ele não tem fadiga respiratória ao esforço. E aí o que acontece com isso? Você consegue dar mais intensidade ao treino. Você consegue ter uma eficiência, seja na musculação, no treinamento funcional, no HIIT, nos longos, nas corridas, no esporte. Ele joga futebol bem mais descansado. Então, a saúde respiratória estando melhor,
ele vai conseguir fazer todas as outras atividades de forma melhor. E olha lá, a frequência basal dele, ó, a frequência respiratória basal dele também diminuiu. Ó. O primeiro teste começou com 24 litros de ar, segundo teste com 18, terceiro teste com 17. Ou seja, a respiração dele em repouso está mais eficiente. E essa eficiência foi por conta de quê? Treinamento. Que aí você pode até cobrar mais caro dele. Brincadeira, mas você pode mostrar para o seu aluno, olha o que eu tenho feito contigo, olha quanto que eu melhorei tua saúde. Com certeza, o sono desse atleta está melhor, desse aluno está melhor. Com certeza, a qualidade de vida dele melhorou porque ele melhorou a saúde e a performance dele. E quem fez isso? O treinador, baseado em parâmetros dados pela fisiologia. Certo? É muito legal essa análise. Essa leitura é importante que você faça ela com seus alunos, mostrar para ele o quanto que ele está melhorando. Ok? Nós temos aqui as zonas de treinamento. Né? As zonas de treinamento são editáveis, a gente utiliza ela como parâmetro de prescrição. E é bem interessante porque elas são editáveis, você pode vir aqui e editar essas zonas. Tem treinador que em vez de zona 1, zona 2, bota T1, T2, T3, então fica a seu critério. As intensidades, a mesma coisa, você também pode modificar elas. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tira dúvidas com a gente. Okay? Um abraço e até mais.